Olá pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo, para falar de previsão de séries temporais usando o esquema de Rolling Window, Muitos alunos têm dúvida, então achei uma boa gravar um vídeo sobre isso, Vamos pegar um exemplo aqui para horizonte de previsão igual a 1. Aí vamos supor, que a gente tivesse aqui uma amostra aqui com 20 semanas disponíveis e aí a gente quer prever da 11ª em diante, Então esse período aqui de 11 a 20 é o nosso período fora da amostra, O out of sample, Então, se eu quero fazer previsão um passo à frente, eu preciso parar, o meu, a minha janela de treino, ó, vai até a semana 10, tá certo? Então, eu uso informação até a semana 10 para prever a 11ª. Aqui no exemplo, ó, eu estou começando aqui na semana 3, isso daí dá uma janela de tamanho 8 semanas, Vou ter 8 semanas na minha janela. Poderia ter começado da primeira, sem problemas, mas a gente está com esse esquema aqui então de 8 janelas. Como é rolling window, então eu faço aqui a previsão para a semana 11 e após fazer essa previsão, a gente rola a janela um período. Então agora a minha janela de treino, vai da semana 4 até a semana 11 e aí eu vou prever então a semana 12, Estou aqui no framework de um passo à frente, E assim eu vou fazendo, vou rolando a janela. Aqui no caso, então, a janela ela não expande, Ela fica com um comprimento fixo, E aí, então a gente rola, então a gente, vai, vamos dizer assim, deixar para trás uma semana mais lá do passado e vamos adicionar uma semana que agora é o nosso presente, E para ir fazer a previsão futura, tá? Só para fixar os conceitos, Se a gente tiver aqui um exemplo aqui de H3, Então aqui eu continuo querendo prever a semana 11, mas se eu quero prever 3 passos à frente, eu vou ter que parar a minha amostra de treino na observação 8, na oitava semana, tá certo? Então aqui também estou com uma janela de comprimento 8, E aí eu estou começando aqui na semana 1, indo até a semana 8, e aí estou prevendo a semana 11, ou seja, 3 passos à frente. Rola a janela, Então vou ter ali de 2 a 9 e vou fazer a previsão 3 passos à frente, ou seja, prever a semana 12, tá? E assim eu vou fazendo. E aí, o que que é interessante, Como eu estou prevendo de 11 até 20, com um horizonte de previsão fixo, a gente vai ter um conjunto de previsões, e aí se a gente faz isso considerando vários modelos, depois a gente pegando uma métrica de erro, a gente consegue dizer qual modelo performou melhor, E aí a gente tendo um período fora da amostra maior, a gente tem condição, de ter mais certeza, de qual modelo, uma evidência mais forte de qual modelo performou melhor, tá bem? E aí, como a nossa ideia aqui é usar o R, eu vou pegar aqui a inflação brasileira, A gente pode entrar ali no site do IPEA Data. Aqui no caso, eu estava considerando aqui o IPCA geral, ali inicialmente, tá? Mas aí só para a gente usar mais o R, aqui, usando o API aqui criado, nesse pacote IPEA Data R, quem não tiver instalado tem que instalar inicialmente, depois carregar o pacote. Aí tem essa função aqui onde a gente pode ver as séries disponíveis, Aí achei lá, o preços 12, PCA 12, então série mensal, do índice de preços. Peguei aqui a data e o valor do IPCA, índice de preço, ainda não é taxa de inflação, né? Aqui garantir que estamos com data e vou pegar aqui dezembro de 95 em diante, A gente sabe que a série de inflação brasileira é bastante complicada aí anterior ao plano real, Então, legal, Peguei aqui, estou criando um novo objeto, Essa data inf aqui. Então a gente vai pegar o IPCA e vamos transformá-lo em taxa de inflação, Esse NA aqui só para ajustar o tamanho da série, aplicar primeiro o log, depois tomar a primeira diferença. Então aí a gente tem a taxa de crescimento
de um período a tempo contínuo, né, que pode ser interpretado aí como a taxa de inflação, né? Em finanças, quando a gente pega a série de preço de uma ação e faz isso, aí é o log retorno, né? Aqui no caso a taxa de inflação a tempo contínuo, poderia ter calculado a tempo discreto também, mas não faz assim muita diferença, né? Ainda mais para o nosso exemplo. Aí tirei aquele NA e tudo certo, tá? Então, aí aqui estou definindo o objeto INF Series, né, que é a nossa série de inflação, e aqui tem um plot para a gente dar uma olhada nessa série. Ah, pessoal, e aí aproveitando, né, esse HTML está disponível nesse endereço aqui, tá? Já vou colocar ali na descrição, vocês podem acessar e, e esses chunks aqui do R, né, podem copiar aqui, colar, né, num arquivo de, enfim, de texto, né, lá dentro do RStudio e rodar, e aí vocês conseguem reproduzir aí o exemplo. Beleza? Aqui se quiser salvar, né, em CSV, opcional. E aí vamos fazer um exemplo simples, né? Vamos considerar três modelos: o passeio aleatório, o AR1 e um modelo escolhido pela função autoarima, né? Disponível no pacote Forecasting, né? Tá aqui fazendo a referência que é iterado, ou seja, né, é previsão típica de modelagem ARIMA. Vamos usar o Power Up, né, e não o AR direto aqui no exemplo, tá bem? Então, beleza, né? A gente pega ali os dados, né, que a gente já viu como. Aí só troquei o nome aqui, mas mesma coisa. Aqui, ó, tamanho total da amostra, né? Tamanho total, ali no nosso exemplo a gente tinha 20 semanas, né? Aqui então está o tamanho total da amostra. Aí aqui, ó, estou definindo o período fora da amostra, né? Estou garantindo que pelo menos 25% ali da cauda final da amostra seja reservado ali para o nosso exercício de previsão. Então, esse daqui, ó, vai ser o índice do, do conjunto fora da amostra, tá certo? Então, vai começar ali no primeiro cara e vai até a última observação disponível. Beleza? Então, aqui só para um exemplo, né? Depois a gente vai rodar uma rotina um pouquinho mais elaborada. Então, por exemplo, se o meu horizonte de previsão for 1, a minha primeira amostra de treino, ela vai ser o primeiro índice do conjunto fora da amostra menos o horizonte. Ali no nosso exemplo, né, se eu quero prever a semana 11, eu vou poder ir até a semana 10, ou seja, 11 menos 1. Agora, se o horizonte for 3 e eu quero prever a semana 11, eu vou poder ir até 11 menos 3, ou seja, até a semana 8, né? Tá claro? Aqui estou guardando os valores reais, né? Ou seja, a série observada no período fora da amostra. E aí, né, então essa aqui é a série real. A gente vai ter uma série prevista pelo modelo e aí, comparando com a série real, a gente vai poder falar, né, da medida de erro, né, da performance do modelo. Modelo de passeio aleatório, né? A gente sabe bem que a previsão de passeio aleatório é a última informação disponível, né? Então isso está implementado aqui, né? E aí vamos lá, né? Então vamos fazer aqui o nosso exercício de previsão. Aí, pessoal, vamos focar aqui dentro aqui da nossa função. Depois eu explico a função. Tá aqui, né? Ó, o tamanho da janela, né? Nossa amostra de treino. Aqui está o real, tá vendo? Notem que eu estou repetindo aqui, né? Que foi só para esclarecer, mas de fato a rotina vai ser essa daqui, né? Tá aqui o passeio aleatório. Aqui está justamente os índices da amostra de treino. Então estou começando aqui no caso no 1, né? No exemplo lá para H1 a gente começou no 3, mas aqui estou começando no 1, indo até o N de treino. Aqui os objetos, né, que vão guardar as previsões para o modelo AR e para o modelo AutoArima, né, selecionado pela função AutoArima. Beleza, aí agora aqui, ó, a gente vai fazer o Rolling Window, né, vamos fazer a estimação, a previsão dentro de cada janela e depois iterar aqui no i, de modo que a gente faça aí um número de previsões exatamente igual ao número de observações no período fora da amostra, né? Então tá aqui o nosso AR1, tá aqui a previsão do AR1,
né? E aí, como ela é iterado, né? Quando esse horizonte de previsão for aumentando, aí a função vai me retornar o número de previsões, né? Igual ao número do horizonte de previsão. E eu quero pegar a última, né? Tá bem? Então, por isso o tail 1 aqui. Autoarima, tá ali, né? A função escolhe ali o modelo que achar melhor. E aí a função forecast, né? Me entrega a previsão. E eu também preciso pegar o tail, né? Desse objeto aqui, né? Na lista resultante aqui da função forecast. Beleza. Então, ó, fiz para a primeira janela, quando o i é igual a 1. Aí vou incremento o índice, né? Então, o meu training set agora vai, em vez de ir de 1 até o n da amostra de treino, agora vai do 2 até a amostra de treino anterior, é o n anterior mais 1. Então, aí com isso a gente rola a janela e o loop segue iterando ali, e aí a gente vai ter todas as previsões. Então, para facilitar, simplesmente coloquei essa rotina dentro de uma função, né? Ó, e aí essa função depende apenas do argumento, né, que define o horizonte de previsão. Tá? E aí a última coisa que essa função faz é salvar esses objetos aqui num arquivo que tem esse nome, né? Então, inf forecast horizon, aí depende do que a gente definir, e um rdata, né, que guarda ali esses objetos que a gente escolheu salvar. Beleza, então a partir daí fica muito compacto, né? Eu vou definir os horizontes ali de interesse, 1, 3, 6, 9 e 12, e aí só iterar aí, e aí a gente vai rodar, né, essa rotina que a gente acabou de ver para cada horizonte e salvando um arquivo para cada horizonte também. Fiz isso, guardei os resultados, agora eu vou para análise, né? Vou para análise de resultados. No caso aqui, né, tem aqui a explicação, né? A gente vai calcular o erro de previsão, ou seja, a série original menos o valor predito pelo modelo M. E aí esse erro de previsão a gente eleva cada um ao quadrado e tira uma média e depois uma raiz. A raiz aqui só para deixar numa escala mais fácil aí de comparação, né? E aí também a gente teria o MAI, o MAD, né? Mas vamos nos concentrar aqui no RMSE, né? A raiz do erro quadrático médio, né? Vou usar aqui o ggplot, né, pessoal? Às vezes dá mais trabalho, mas sai um gráfico mais bonito e tal. Então fiquem à vontade aí. Aqui uma função do RMSE, fiz a opção por fazer aqui ele acumulado, né? Então cada ponto dessa função é o erro quadrático médio até o ponto que a gente está observando, né? E aí com isso a gente vai ter uma ideia ali no gráfico, né, como que cada modelo se comportou. E a última observação do vetor resultante dá justamente o erro quadrático médio em todo o período fora da amostra, tá bem? Então, beleza, aqui eu considerei, ó, vou olhar, né, os mesmos, né, eu poderia selecionar, né, qual que eu quero analisar, vou colocar todos aqui, né, e aí a gente vai ter um loop para isso. Tá? Então aqui é uma matriz para guardar o erro quadrático médio agregado para toda a janela fora da amostra, né, para todo o período fora da amostra, melhor dizendo. E aí, beleza, eu vou fazer aqui o loop iterando, então, nos horizontes que a gente já estimou. Vou lá carregar o arquivo novamente, né? Ó, o load aqui. E aí pronto, ó, calculo o RMSE de cada modelo, tá certo? Ó, de cada modelo em relação à série real, né? Período fora da amostra, né? Tá bem? Beleza. Aí o agregado é justamente o último, tá? E estou fazendo tudo em relação, ó, ao erro quadrático médio do passeio aleatório, né? Tá bem? Então, sempre que essa medida aqui for maior do que 1, o modelo concorrente foi pior do que o passeio aleatório. Sempre que for menor do que 1, o modelo concorrente foi melhor que o passeio aleatório. E quanto menor, né, o RMSE relativo, melhor para o modelo concorrente em relação ao passeio aleatório. Beleza? Então aqui está o plot, né? Vamos fazer o ggplot, vou fazer um data frame
aqui com as datas, e aí com a série real e com os valores preditos por cada modelo. Com esse banco de dados entra aqui como dado do ggplot e aí a gente vai adicionando, né, as linhas, né, para cada modelo e aí foi dando um nome, né, para aparecer na legenda aí para cada um, tá certo? Né, o série real, passeio aleatório, o AR e o modelo da função autoarima, né? Escolhi algumas cores aqui manualmente, né? Eu mesmo decidi. Coloquei aqui o, o nome do, né, ali, né, o eixo X, né, eixo Y e tal. E beleza, esse vai ser um gráfico. Aqui o segundo gráfico, onde a gente olha para aquele RMSE acumulado, né? Para a gente ter uma noção ali de como que cada modelo se comportou ao longo da janela de previsão, né? Ou seja, o período fora da amostra. Tá? Estou colocando aqui o RMSE relativo, né? E a gente vai comparar isso em relação ali à reta, né, que tem intercepto igual a 1, inclinação 0, ou seja, né, que seria o 1 ali. Se estiver abaixo, então o modelo candidato, né, está melhor do que o modelo de passeio aleatório. Tá bem? Então pronto, vamos ver aqui os resultados rapidamente. Vou só olhar aqui para H1, a gente passa rapidinho para os outros. Então aqui, né, ó, estão as séries, né? Aqui na cor preta a série real. Vejo que o passeio aleatório é simplesmente, né, a última informação disponível, então ele é igual a real, mas atrasado, né? E aí, ó, o autoarima e a função AR, né? Vejo que nesse período aqui anterior a 2022, a gente percebe mais diferença. Depois parece, né, que a autoarima coincide ali, né, em vários momentos com o AR1, né? Aqui está a performance então relativa, né? A gente vê que os dois modelos ficaram abaixo do 1, então foram melhores do que o passeio aleatório sempre, né? E aí a gente vê que o AR, né, performou um pouco pior ali, ali até meados de 2021, depois ele foi melhor do que a função altarima, né? Isso aqui lembrando que é o acumulado, né? Então, cada ponto é a medida de erro até aqui, né? Então, por exemplo, esse ponto é a medida relativa de erro do AR até 2022, né? Tá certo? E aí no acumulado a gente vê que foi parecido, mas o AR ficou um pouquinho melhor. Tá, aí a gente pode fazendo leitura semelhante aí para os demais Hs. Uma coisa que a gente percebe, né, que já era esperado, é que o AR e a autoarima, é, as previsões vão ficando mais suaves, né, à medida que o H aumenta, tá bem? Aqui a gente tem um padrão parecido, né, com o que a gente viu, né, um pouco diferente aqui e tal. Ó, vai ficando mais suave, né? Ó, né, mas a gente percebe aí que à medida que o H aumenta, né, esses modelos vão se destacando mais ainda em relação ao passeio aleatório, né? H9, ó, já bem mais suave, né? O AR mais suave que o Altarima ainda, né? Ó, mas viram que, né, no acumulado, inclusive, aqui teve períodos ali que, né, os modelos concorrentes foram piores, né, do que o passeio aleatório. E aí, finalmente, H12. Beleza? Tá, aqui agora, então, a nossa tabela aí com o RMSE relativo agregado para todo o período fora da amostra. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Lembrando aí que vocês podem copiar as células em ordem, né? Colocar lá no RStudio, ou no VS Code, ou no Anti-Gravity e rodar e reproduzir aí o exemplo, tá bem? Lembrando que está aqui nesse arquivo HTML, está nesse endereço. Vou colocar ali na descrição do vídeo. Muito obrigado, né? Fico à disposição aí nos comentários, sugestão de vídeos e até a próxima.